Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa história fascinante sobre uma grande virada na cultura americana. A nossa inspiração vem de um trabalho importantíssimo de David A. Hollinger, que conectou ciência, identidade judaica e a ascensão do secularismo. E para começar, já vamos direto para a pergunta que guia toda essa discussão. O que, afinal, provocou uma mudança tão radical, quase um terremoto, na ciência e na cultura dos Estados Unidos no século XX? Para a gente desvendar isso, preparei um roteiro. A gente começa com o que parece uma revolução improvável. Depois, vamos dar uma olhada em como era a antiga universidade. Aí a gente vai ver a chegada dos outsiders e a pressão que eles criaram. Isso nos leva à mudança secular, que por sua vez refez a própria ciência. E no fim, a gente amarra tudo vendo qual é o legado disso tudo hoje. Então, vamos lá. Primeiro ponto, uma revolução improvável. A gente vai tentar entender como essa transformação cultural, que parecia tão distante, realmente aconteceu. Olha só o cenário. A vida intelectual americana, por muito tempo, foi dominada por uma elite protestante. Mas ao longo do século XX, algo incrível acontece. Ela se desloca, sabe? Vai para um ideal bem mais secular, mais cosmopolita. É uma mudança de base, fundamental mesmo. Mas, claro, para a gente entender o tamanho dessa mudança, a gente precisa primeiro saber como as coisas eram antes. Então, vamos voltar um pouquinho no tempo para nossa segunda parte e conhecer a antiga universidade, o cenário acadêmico antes da guerra. E como é que era essa universidade? Bom, pensa num ambiente bem específico. Era dominado por uma cultura, um ethos protestante. E o interessante é que não bastava ser inteligente. O caráter, a origem da pessoa, contava e muito. O resultado era um clube meio fechado, sabe? Bastante excludente para quem era de fora e, por consequência, um ambiente intelectual bem homogêneo. Pois é, mas foi exatamente nesse ambiente tão fechadinho que as coisas começaram a mudar. E a gente entra agora na terceira parte para ver quem foram os agentes dessa mudança, os outsiders que chegaram com tudo trazendo uma nova força intelectual. E essa chegada não aconteceu da noite para o dia, foi um processo. Tudo começa lá nos anos 30, com a ascensão do fascismo na Europa, que força uma primeira onda de migração de intelectuais. Depois, nos anos 40, com o fim da Segunda Guerra, vem um fluxo ainda maior, principalmente de acadêmicos e pensadores judeus europeus. E aí, nos anos 50, essa nova turma já começa a se estabelecer, a ganhar espaço de verdade nas universidades americanas. E aqui está o pulo do gato. A perspectiva deles era totalmente diferente. Como eles chegaram de fora, como outsiders mesmo, muitos desses intelectuais judeus não tinham o mesmo apego, a mesma reverência às tradições anglo-protestantes que dominavam tudo. Isso colocou eles numa posição, assim, perfeita para questionar as regras do jogo. E eles não só questionaram, como provocaram uma virada e tanto, o que nos leva direto para a nossa quarta parte, a mudança secular. Vamos ver como as ideias que eles trouxeram começaram a remodelar a cultura de um jeito profundo. Uma dessas ideias-chave é o cosmopolitismo. O que é isso, na prática? É basicamente uma forma de ver o mundo que não se prende a fronteiras, a identidades locais ou nacionais. É buscar uma visão mais ampla, mais universal. E essa citação aqui, nossa, ela é muito poderosa e mostra bem essa conexão. Ela diz o seguinte: para um povo a quem historicamente foi negado um lugar seguro dentro de qualquer nação, uma perspectiva cosmopolita não era uma afetação, era uma condição de sobrevivência e integridade intelectual. Ou seja, não era um luxo, um estilo, era uma necessidade, uma ferramenta de sobrevivência intelectual. Junto com o cosmopolitismo veio outra ideia fortíssima, o secularismo. A gente está falando aqui do princípio de separar as coisas, sabe? Assuntos do Estado, da vida civil, de um lado, e a influência religiosa do outro. O foco passa a ser a razão, a evidência, o que a gente pode provar. Ok, então a gente tem essas duas grandes ideias circulando, cosmopolitismo e secularismo. A pergunta é, como é que isso bateu na ciência? É o que a gente vai ver agora, na quinta parte, ciência refeita e o triunfo da meritocracia. Olha, a diferença da água para o vinho. O jeito antigo de pensar a ciência era quase como uma atividade para cavalheiros, gente de bom caráter, e muitas vezes misturada com tradições religiosas. E o novo jeito? Aí é outra história. A ciência passa a ser vista como algo universal, meritocrático. O que importa não é quem fala, mas a qualidade da evidência, a força do argumento. É uma virada de chave completa. E esse novo ideal científico não veio do nada. Ele se apoiava em alguns pilares bem claros. Primeiro,
o universalismo. Não importa quem descobriu, a verdade tem que ser avaliada por critérios que valem para todo mundo. Segundo, o desinteresse. A ideia de que cientistas trabalham pelo avanço do conhecimento, não por ganho pessoal. E terceiro, o ceticismo organizado, que é basicamente a regra de que tudo, absolutamente tudo, pode e deve ser questionado, testado rigorosamente. Beleza. Isso tudo nos traz para o momento de amarrar as pontas. Na nossa última parte, vamos falar sobre o legado de hoje e por que essa história toda não é só coisa do passado. Ela importa e muito para a gente agora. E que legado, hein? É simplesmente imenso. Foi essa transformação que criou as bases, os alicerces da ciência e da universidade que a gente conhece hoje nos Estados Unidos e, por extensão, em boa parte do mundo. Foi ela que colocou a investigação secular, baseada em evidências, como o grande ideal a ser seguido. E tudo isso nos deixa com uma pergunta no ar, uma provocação para a gente pensar. Hoje, com tantos debates sobre identidade e sobre objetividade, será que a origem, o background de quem pensa, importa para o trabalho que essa pessoa faz? Ou será que aquele ideal de uma ciência totalmente pura, desinteressada, ainda é a meta final? É uma questão que com certeza continua super atual e ecoando por aí.